Muito bem, é sobre isso que estamos falando então, nesses domingos do mês de fevereiro, o outro lado da alegria. No mês onde somos chamados à alegria, à festa, ao barulho, à intensidade de emoções, de experiências, mas onde nós precisamos perguntar que alegria é essa para a qual estamos sendo chamados pelo mundo. Queremos olhar à luz do Evangelho, o outro lado da alegria, como vimos na semana passada, a alegria que vem de Deus, uma alegria que não está condicionada à nossa performance, àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas está relacionada ao fato de que nós pertencemos a alguém, nós pertencemos ao nosso Deus, que nos comprou com precioso sangue, não com ouro, com prata, como diz o apóstolo Pedro, mas nos comprou pelo precioso sangue de Jesus, pertencemos a Ele agora, e desse pertencimento brota uma alegria que vai muito além das circunstâncias, que vai muito além daquilo que acontece externamente, mas que brota de dentro para fora, como fruto do Espírito Santo, e que obviamente também se projeta a partir de nós, para a vida de muitos. Precisamos desejar essa alegria, que não precisa ser provada, que não precisa ser exibida, como hoje nós vivemos, parece essa tirania, de que a gente tem que provar que é feliz, e por isso tantas pessoas felizes desfilam pelas nossas redes sociais, impressionante como pessoas são felizes nas redes sociais, talvez por causa dessa tirania, de que eu não posso ser fraco, que parece que eu não tenho direito de expressar sofrimento. Hoje nós vamos entrar um pouco mais nisso, quando nós falaremos sobre a alegria que nasce da dor. A alegria que nasce da dor. A gente vive nessa cultura que trata o sofrimento como uma falha no sistema. E é interessante que por isso é algo que precisa ser evitado, escondido, eliminado o mais rápido possível. Sofrimento, dor, luta, aflição, não pode em hipótese alguma nos acompanhar. Pare de sofrer, é o apelo de alguns. O sofrimento é uma falha de sistema. É assim a nossa cultura entende e, curiosamente, a Bíblia concorda com isso. A Bíblia concorda que o sofrimento é uma falha no sistema, com um detalhe importante que a gente precisa considerar e que normalmente a cultura não considera. No começo, Deus criou todas as coisas boas, perfeitas, funcionando em harmonia. Não havia dor, não havia morte, não havia medo, não havia a ruptura. O sofrimento não fazia parte do projeto original de Deus para a experiência da humanidade. E nesse sentido, sim, o sofrimento é essa falha no sistema, mas não porque Deus errou, não porque Deus falhou. A falha no sistema que Deus criou, bom, perfeito, sem ausência de dor, sofrimento, morte, acontece justamente porque o ser humano se desconecta desse Deus, que é a fonte de todo o bem, de toda a alegria, de toda a paz, de toda a harmonia que foi estabelecido por Ele no princípio. A Bíblia chama essa ruptura de pecado, e é muito importante que a gente lembre disso. É essa ruptura de Deus, a fonte de vida, o nosso Criador Todo-Poderoso, é a desconexão desse Deus que a Bíblia chama de pecado. É uma condição na qual agora o ser humano se encontra, toda a humanidade se encontra por causa dessa ruptura. Então, por causa dessa condição, é que a gente comete pecados. Nós às vezes temos uma tendência de só tratar com os pecados, e aí facilmente caímos no moralismo, no legalismo, facilmente caímos nessa tendência de, dedo no olho dos outros, sem que a gente trate a questão do pecado.
E enquanto a questão do pecado não está resolvido, eu posso arriscar dizer, é tempo perdido ficar se ocupando com os pecados. Por quê? Porque a fonte da vitória sobre os pecados, a possibilidade de uma vida de obediência, de honra a Deus, de amor ao próximo, só é possível a partir da reconciliação com Deus. Quando o pecado está resolvido, a gente pode falar sobre os pecados. É importante que a gente não inverta isso, sob um risco muito grande, volto a dizer, de nos tornarmos legalistas, impiedosos com relação às pessoas que falham ao nosso redor. Por isso, queridos, quando nós olhamos para essa afirmação de que o pecado é essa condição na qual nós entramos, na qual nós estamos desde os nossos primeiros pais lá no jardim, essa realidade traz toda a situação de sofrimento, de desordem, de caos, de morte, na qual nós nos encontramos hoje. Nós vivemos a partir de lá num mundo quebrado, um mundo onde sofrer é uma condição. Não sofrer depois da queda não é mais uma possibilidade para o ser humano. Grava isso aí na tua mente, no teu coração. Não sofrer na realidade caída em que a humanidade está, simplesmente não é uma opção. Quanto antes acordarmos para essa realidade, mais honestos seremos com a nossa própria vida e mais honestos seremos com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. Na semana passada falamos da alegria que vem de Deus. E hoje precisamos encarar uma pergunta mais difícil. O que acontece com essa alegria quando a dor chega? O que acontece com essa alegria que vem de Deus quando o sofrimento chega? Quando a vida aperta, quando o corpo adoece, quando o luto bate à porta, quando a esperança parece frágil demais para ser a última que morre. Aonde fica essa alegria? Quando nós enfrentamos essas situações de sofrimento que são inevitáveis na experiência humana nesse mundo, nesse tempo. A fé cristã não fala apenas de uma alegria apesar da dor. A fé cristã ousa ir mais a fundo nessa questão. Ela fala de uma alegria que pode nascer da dor, que pode nascer na dor. Não porque a dor seja boa, não porque a gente deva gostar de sofrer, mas porque uma coisa em relação ao sofrimento, a palavra de Deus deixa muito claro: Deus não se ausenta nele. Às vezes a gente racionaliza, às vezes a gente espiritualiza, às vezes a gente diz, deve ter um propósito maior, Deus deve querer ensinar alguma coisa com isso, e ok, a gente vai, e às vezes isso tudo é certo, mas muitas vezes é apenas um aspecto da experiência do sofrimento humano. O que a palavra garante é, Deus está presente. Eu lembro de um pastor conhecido contando uma história. Ele perdeu o pai com 2 anos de vida, morava numa cidadezinha pequena, e cresceu lá e tal, e muitos anos depois de ser um pastor famoso, vamos chamar assim, no cenário evangélico brasileiro, ele foi convidado para voltar lá
e fazer um culto naquela cidadezinha, pregar naquela igreja onde ele cresceu, e ao final do culto, uma senhorinha que acompanhou ele desde aquela fase onde o pai dele morreu e coisa, chegou para ele e disse, agora eu entendo por que o teu pai faleceu tão jovem, quando você apenas tinha 2 anos, é que Deus queria te tornar esse grande pastor que você é hoje. E ele disse, poxa, será que Deus não tinha outro jeito de fazer isso, a não ser matando meu pai? Vocês entendem, quando a gente começa a dar explicações, a achar respostas para tudo, leiam o livro de Jó e percebam que a questão do sofrimento, daquele que Deus chama de justo, reto, íntegro, que se desvia do mal. Então, meus queridos, sofrer nesse mundo é uma condição, não sofrer não é uma opção, não é uma possibilidade. Mas em todo o tempo podemos ter a certeza, independente das circunstâncias, o nosso Deus, esse que falou para o profeta, fala para nós, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. E essa presença de Deus é capaz de transformar aquilo que jamais faz parte do plano original de Deus. C.S. Lewis, no livro Surpreendido pela Alegria, que nós estamos também chamando de vez em quando aqui para a nossa conversa, ele afirma assim, a alegria, que ele chama de joy no seu livro, não é sinônimo de prazer, nem de felicidade, nem de ausência de sofrimento. Pelo contrário, ela costuma surgir misturada com saudade, dor, anseio e até frustração. Aliás, em determinado momento do livro ele diz assim, com a morte da minha mãe, toda a felicidade estável, tudo o que era tranquilo e confiável, desapareceu da minha vida. Veja então, em meio a uma experiência de profunda dor, tudo aquilo que ele diz que são as alegrias desse mundo, e que são apenas uma sombra, um eco da alegria que vem de Deus, como falamos da semana passada, desvaneceu, desapareceu da sua vida. Mas é em meio a essa experiência que C.S. Lewis é surpreendido pela alegria. E compreender isso também é o chamado do apóstolo Paulo para nós, e nós queremos hoje caminhar juntos num texto do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos capítulo 5. Romanos 5, os versículos 1 até 5, nós vamos ler, estava projetado também aqui à frente, se alguém quiser abrir na sua Bíblia. Romanos 5, os versículos 1 até o versículo 5 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Retomando então o que eu trouxe na introdução, queridos, sofrer é parte da condição humana num mundo que é quebrado pelo pecado. Sofrer não é sinal de falta de fé. Falta de fé pode nos levar a situações de sofrimento, sim. Sofrer não é castigo automático por desobediência. Claro que desobediência pode gerar disciplina, e a Bíblia diz que Deus, que é o nosso Pai, nos disciplina, assim como pais também disciplinam a seus filhos para o bem destes. Mas sofrer é parte dessa condição humana nesse mundo quebrado pelo pecado.
Jesus, lá no Evangelho de João, diz: no mundo tereis aflições, ponto. No mundo tereis aflições, Jesus diz. Depois ele continua: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas veja, aflições, angústia, sofrimento, tribulações, teremos, segundo o próprio Senhor Jesus. E Romanos 5 é escrito para pessoas que estavam vivendo uma fase difícil na sua vida. Cristãos perseguidos, pressionados, vulneráveis no contexto do Império Romano. E mesmo assim, Paulo diz de forma meio desconcertante para o nosso tempo: nós nos gloriamos nas tribulações. Isso não significa que o sofrimento seja bom, isso não significa que a gente tenha que gostar. Paulo não romantiza a dor quando ele escreve aqui, ele não diz sofrer é maravilhoso. O que ele afirma é outra coisa: em Cristo, o sofrimento não é o fim da história. A tribulação produz perseverança. A perseverança forma o nosso caráter, nos dá um caráter aprovado. E o caráter aprovado gera esperança. E essa esperança não nos decepciona. Queridos, a alegria cristã, ela não nasce necessariamente da ausência da dor, mas dessa certeza profunda de que ela não tem a palavra final. Existe uma alegria estranha, madura, silenciosa, que só quem atravessa a dor com Deus pode experimentar. Talvez, queridos, a gente tem aqui pessoas que poderiam agora facilmente levantar a mão, deixa eu pegar uma água aqui, e dizer: eu atesto isso na minha vida. A alegria na minha vida, a felicidade hoje na minha vida, e que eu percebo claramente associada a uma situação de sofrimento que eu passei, a uma situação de angústia que eu atravessei. Justamente porque essa realidade, essa condição gerou, pela perseverança na dor, um caráter aprovado. E esse caráter aprovado gerou esperança. E essa esperança, ela não decepciona. Queridos, Deus não nos criou para felicidade. Vocês já me ouviram dizendo isso aqui. Deus não te fez para ser feliz. Deus te fez para amar. E quando você descobrir o caminho do amor, você vai amadurecer. E gente madura é feliz. Pode voltar a respirar agora? Sim, Deus quer que você seja feliz. Mas é que tem um caminho. E o caminho da felicidade, da alegria, da realização plena do ser humano está intimamente relacionado ao amor, ao serviço. E de novo, quantos aqui amadureceram como fruto do amor? O natural é a gente envelhecer, mas o amadurecer é uma decisão, E deixa eu dizer aqui, velho imaturo não é fácil. É porque se a gente não amadurece, a gente azeda, não é verdade? A gente amarga. E quando a gente chega no final da nossa vida amargurado, azedo, é uma desgraça. E por isso, a gente precisa descobrir isso, a gente precisa entender isso, não a possibilidade de não sofrer. Sofrimento é uma condição,
Então como é que nós vamos lidar com isso? Nessa certeza da presença de Deus. E vamos com isso caminhar na direção dos outros. Porque se a gente ficar preso à nossa tristeza, ai como eu sofro, como me é difícil, todo mundo é contra mim, nada dá certo, que desgraça essa minha vida, você vai azedar. Agora se você olha e busca por causa da presença de Deus, perseverar na dor, em integridade, em fidelidade, você vai amadurecer. E de verdade, o que mais nos faz amadurecer na vida são as dificuldades, não é verdade? E quando a gente amadurece, a gente vai olhar para as circunstâncias da nossa vida, e eu dizer, com muito, com pouco, com alegria, com tristeza, a gente vai viver com esperança, uma esperança que, porque brota da presença de Deus, não nos decepciona, não nos decepciona. Então, queridos, compreender que o sofrimento é parte da condição humana, não é, em primeiro lugar, castigo de Deus, não é, em primeiro lugar, Deus, precisa que algo aconteça, então agora eu vou jogar um raio na cabeça para ver. Não, é uma condição, tragédias acontecem. Depois da queda, tragédias acontecem. Nas nossas vidas, nas nossas famílias, tragédias acontecem na sociedade, nesse mundo onde nós vivemos. Porque o mundo está quebrado, o mundo está em desequilíbrio, o sistema não funciona. Por causa da desconexão. No mundo tereis aflições. Nos gloriamos nelas. Porque nelas Deus nos dá perseverança. Nelas Deus nos dá um caráter aprovado. Nelas Deus vai nos dar uma esperança que não nos confunde, que não nos decepciona. Há um lugar onde a gente vê isso de uma forma clara e inequívoca. Na cruz. Na cruz Deus não explica o sofrimento. Na cruz Deus assume o sofrimento. Se existe um lugar onde essa verdade fica claro, é na cruz. Na cruz Jesus não sorri. Na cruz Jesus sofre. Na cruz Jesus chora. Na cruz ele sangra. Na cruz ele morre. O cristianismo não começa num Deus distante, explicando o sofrimento, nos deixando entregues à própria sorte em meio às nossas lutas e sofrimentos. A espiritualidade cristã começa com um Deus encarnado, assumindo a condição humana, exceto no pecado, assumindo o sofrimento. É justamente ali, nesse lugar de dor extrema, que Deus está reconciliando consigo o mundo. C.S. Lewis percebe essa alegria verdadeira, que não nos faz esquecer da dor, mas que nos acorda para algo que é maior do que ela. E é isso que a gente vê na cruz. A dor não desaparece, mas ela deixa de ser o horizonte final, porque Deus está ali agindo, salvando, transformando, nos reconciliando com o Pai. E nesse sentido, a cruz também nos ensina algo essencial. Deus não nos salva mantendo distância, Ele nos salva na dor, se fazendo permanentemente presente. Por isso, a gente precisa tomar cuidado com dois perigos muito sérios que nos rondam. Um deles em relação à nossa espiritualidade com Deus. Quando os meninos eram menores, os nossos dois meninos, a gente tinha um pátio muito grande, gramado, a gente ia jogar futebol. E como eles assistiam muito o jogo do Neymar, de vez em quando eles caíam, se jogavam no chão e ficavam ali. E quando eu percebia que era migué deles, eu dizia assim, vem cá que eu te ajunto. Vem cá que eu te ajunto.
Queridos, tem uma espiritualidade por aí que é mais ou menos assim: Deus dizendo, vem cá que eu te ajunto. Ou seja, você está caído, você está desconectado com Deus, você está afastado com Deus, você está com um boleto impagável, você está com uma dívida impagável diante de Deus, e aí a espiritualidade essa diz mais ou menos assim: faz a tua parte que Deus faz a dele. Você já ouviu isso? Muitas vezes a gente escuta isso: faz a tua parte que daí Deus faz a dele. Nós precisamos fazer a nossa parte, e aí Deus faz a dele. Isso é, vem cá que eu te ajunto. É você estar se afogando, você está morrendo afogado, Deus fica do lado de fora do rio, no barranco, dizendo, vem aqui que eu te tiro da água. Sim, há uma espiritualidade aí que diz isso, que se você orar tanto, se você ler tanto a Bíblia, se você vier tanto nos cultos, se você ajudar os pobres, se você fizer isso e mais aquilo, e por outro lado, se você não fizer isso, se você não for nesse lugar, se você não vestir esse tipo de roupa, se você não... aí Deus vai te salvar, aí Deus vai te abençoar. Deus não é um Deus distante. Deus não salva quando a gente tiver ter sido feito. Isso é perigosíssimo. Por exemplo, se é assim, quando é que eu vou saber que eu já fiz a minha parte? Quando é que eu vou saber que eu já fiz o suficiente? Essa era a luta de Lutero. Que fazia, que tentava, e nunca descansava, nunca tinha paz, porque disse, eu não sei se eu já fiz o suficiente. Então, queridos, essa expressão, se você fizer a tua parte, Deus fará dele, é errada, não é espiritualidade cristã. O segundo perigo: qualquer fé, qualquer espiritualidade que use a cruz como uma anestesia, é uma fé distorcida. Qualquer espiritualidade que te manda aguentar quieto, trai o Cristo da cruz. Toda fé que se cala diante do sofrimento dos vulneráveis, diante das injustiças, diante da violência, da exclusão, diante das circunstâncias, sejam elas pessoais, sociais, estruturais, que geram sofrimento, não podem nos anestesiar. Toda espiritualidade que se cala diante do sofrimento é religião confortável, mas não fé cristã, não espiritualidade cristã. Porque esse é outro perigo. Então quer dizer que a gente tem que sofrer nesse mundo? A gente vai sofrer nesse mundo? Então tá. Então, vamos viver lá, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Deus nos chamou para sermos como Ele, agentes de transformação dessas realidades. Porque a gente vive com esperança de que Deus está transformando todas as coisas aqui e agora, até que elas sejam plenas no final da história. E Ele optou. Eu sendo Deus, eu não sei se eu optaria em contar com gente como a gente. Mas Deus decidiu que seria com a gente, que essa transformação aconteceria. Então a gente caminha para esse novo céu, nova terra, onde não há choro, morte, pranto, luto, dor, trabalhando como instrumentos de Deus que já estabelecem agora realidades que são um antegosto daquilo que vai ser pleno no céu. No céu não vai mais ter lágrima, Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Então toda vez que eu enxugar a lágrima de alguém do meu lado que está sofrendo, eu estou sinalizando o reino de Deus. Não tem fome no novo céu e na nova terra, então toda vez que eu
supro a necessidade de alguém aqui agora, eu estou sinalizando o reino de Deus. Não haverá doença. Então, toda vez que eu ajo na direção de um enfermo, com graça, com misericórdia, com amor, e alivio o peso disso, eu estou sinalizando o reino de Deus. Toda vez que eu me faço presente no meio do luto de alguém, eu estou fazendo isso. Então, para terminar, a alegria cristã é viver nesse tempo, com lágrimas nos olhos, mas com esperança no coração. No ano passado, quando nós chegamos aqui à comunidade, recém tinha acontecido o falecimento de uma pessoa muito querida aqui da comunidade, muito jovem. E naquele dia havia uma oração aqui pela família enlutada, e eu lembro do pastor Jackson dizendo aqui, hoje tem uma mistura de coisa aqui. Há lágrimas nos nossos olhos, que se misturam com um sorriso no rosto. Me marcou muito essa frase. Essa é a realidade. A Bíblia nos promete que a história não termina na cruz, não termina no sofrimento, termina na ressurreição. A partir da sepultura e da cruz vazia, a gente caminha para o novo céu, para a nova terra. Por isso, a alegria cristã não é negar o presente, é atravessar o presente à luz do futuro, à luz da eternidade, do novo céu, da nova terra, desse futuro que é de Deus. É viver com lágrimas nos olhos por causa do sofrimento, mas com essa esperança no nosso coração. É sofrer sem desespero, é resistir sem se tornar cínico, é chorar sem perder a fé. A alegria que nasce da dor não nos prende no sofrimento, mas nos move, nos sustenta, nos empurra em direção a esse lugar, a essa realidade, onde a dor já não mais existirá. Queridos, a fé cristã não ignora a dor, a fé cristã não nega o sofrimento, não romantiza o sofrimento, nem o nosso, muito menos o do nosso próximo. A alegria que nasce da dor não nos fecha em nós mesmos, pelo contrário, nos move na direção daqueles que sofrem ao nosso redor. Quem foi alcançado pela cruz de Cristo, não vira o rosto para a dor do outro, porque sabe que Deus também não virou o seu rosto, a sua face, para a sua dor. A alegria que nasce da dor, ela brota, ela floresce, ela frutifica, porque Deus está presente, porque ela nos transforma, porque ela nos sustenta, até que ela seja plena no seu reino para o qual nós caminhamos, para onde nós nos movemos, pelo qual nós oramos, venha o teu reino. Que Deus nos ajude, porque nessa jornada, nessa caminhada, nós nos movemos em direção da alegria plena, que será a mensagem da semana que vem. Que Deus nos ajude. Amém.